A fé tem poder, e tudo é possível, para aquele que crer. Ouça agora, uma palavra de fé e esperança, para o seu coração. Com o Bispo Marcelo Gomes. Graça e paz a todos meus amados irmãos e amigos da fé. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Eu sou o Bispo Marcelo Gomes, pregador do Evangelho e o seu amigo da fé. E nessa mensagem nós iremos falar sobre atitudes que trazem ruína para a sua vida. O que leva as pessoas a fazer escolhas e decisões que acabam trazendo destruição e ruína para as suas vidas? Você vai acompanhar aqui nesta mensagem quais são essas atitudes e comportamentos que levam as pessoas a terem um resultado diferente daquelas que elas tanto queriam. E antes de iniciarmos esta mensagem, gostaria de convidar você que ainda não é inscrito neste canal a se inscrever neste momento, apertando o sininho das notificações para ser notificado com todos os vídeos novos. Se inscreva aqui no meu canal. No final deste vídeo, você gostando, sendo abençoado, edificado, deixe o seu like e compartilhe com todos os seus amigos e familiares para que sejam abençoados junto com você em nome de Jesus. Vamos lá então para o vídeo. Atitudes erradas que trazem ruína para a sua vida. O que leva as pessoas a fazerem escolhas ou decisões que acabam trazendo destruição para a sua vida? Nós vamos entender esse assunto meditando aqui no Evangelho de Lucas, capítulo 15, a partir do versículo 11, onde nos fala da parábola do filho perdido. Acompanhe comigo aqui. Disse-lhe mais: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhe, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante, e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a passar necessidades. Então foi encontrar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhes dava nada. E caindo porém em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? A primeira coisa que nós aprendemos aqui nesta parábola do filho perdido, ou do filho pródigo, é o que começa errado, termina errado. Eu vou repetir. Tudo aquilo que começa errado, termina errado. Você não terá sucesso, prosperidade na sua vida se você quebrar ou desprezar princípios e propósito. Eu repito novamente. Você não terá sucesso ou prosperidade na sua vida, na sua jornada, se você é uma pessoa que está quebrando ou desprezando princípios e propósito. O filho pródigo aqui, ele praticamente quebrou 7 princípios. O primeiro princípio aqui que ele quebrou foi o princípio da honra, quando ele, de maneira egoísta, de uma maneira assim, no calor da emoção, ele pede a herança antecipada, a sua parte. Então ele quebra um princípio do quê? De honra. O segundo princípio que ele quebrou foi do respeito. Essa atitude dele foi uma atitude de desrespeito ao seu pai. O terceiro princípio que ele quebrou foi o princípio do amor, porque esse comportamento dele não revelou que ele amava o pai como o pai merecia, né? O quarto princípio que ele quebrou foi o da obediência, ou seja, ele era uma pessoa que ele teve um comportamento de uma pessoa desobediente.
O quinto princípio que ele quebrou foi da lealdade. Porque a partir do momento que ele recebe a parte da herança dele, ele decide sair de casa, qual era o propósito daquela herança? Era ele dar continuidade ao que o pai já havia conquistado. O sexto princípio que esse rapaz quebrou foi da submissão. Ele queria viver de maneira insubmissa, ele não queria estar debaixo mais da liderança e da cobertura de seu pai. E o sétimo princípio que esse jovem quebrou foi o da gratidão. Ele demonstrou ali, através do seu comportamento, uma falta de gratidão. Ele foi ingrato por tudo que o pai lhe fez. Mas a gente não vai frisar aqui nessa questão de princípios e propósitos. Nós vamos estar vendo aqui quais são as atitudes e comportamentos que influenciam as pessoas, que levam as pessoas a tomarem decisões ou fazerem escolhas que acabam trazendo ruína para a sua vida. Então, qual é a primeira atitude ou comportamento errado? É a falta de intimidade com Deus. A maior parte das pessoas que estão fazendo escolhas, decisões precipitadas, é porque são pessoas que não estão tendo uma verdadeira intimidade com Deus. Elas não estão ligadas na videira verdadeira que é Cristo. E dentro dessa parábola aqui nós percebemos que ele tinha um outro irmão, ele era o irmão mais novo, tinha o irmão mais velho, mas isso nos demonstra aqui que esse rapaz estava tendo uma dificuldade de se relacionar com seu pai. Se ele fosse uma pessoa mais próxima, se ele tivesse mais afinidade, se ele tivesse mais em comunhão com seu pai, jamais ele teria tido esse comportamento precipitado. Jamais ele teria tratado seu pai dessa forma. Então isso nos ensina o quê? Que não havia uma intimidade, eles não estavam conectados. Não da parte do pai. A gente sabemos que no final de tudo ele volta e o pai o recebe, mas ele próprio não buscou ter essa intimidade, entender o pensamento do pai, estar em conexão com o pai. Assim também são muitas pessoas nos dias de hoje que não investem no seu relacionamento com Deus, não buscam aprofundar sua intimidade com Deus, com oração, com consagração, com meditação na palavra de Deus. Então a falta de intimidade com Deus, de uma intimidade verdadeira, autêntica, é o que leva muitas pessoas a estar fazendo escolhas e decisões erradas na sua vida. A segunda razão, a segunda motivo, são pessoas que não conhecem ou não entendem a vontade de Deus. Quando a pessoa ela não conhece a vontade de Deus, ela não entende quais são os propósitos de Deus, a tendência dela é sempre fazer escolhas e decisões erradas ou precipitadas que acabam gerando o quê? Ruína, acabam trazendo maus resultados. A Bíblia diz assim em Romanos 12:2: Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Salmos 37, versículo 4 e 5 diz assim: Agrada-te do Senhor, e Ele realizará os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele, mas Ele fará. Então, pessoas que tomam decisões erradas e precipitadas é porque elas não conhecem, não entendem o plano de Deus, o propósito de Deus e a vontade de Deus. E quando a pessoa tem esse tipo de comportamento, a tendência é ela sempre estar errando, estar sempre cometendo erros que acabam prejudicando a sua vida. O terceiro motivo que leva as pessoas a fazerem decisões ou atitudes erradas é que elas priorizam apenas o que querem e não o reino de Deus. Mateus 6,33 está escrito assim: Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça,
e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós vivemos num tempo hoje que as pessoas priorizam, colocam acima de tudo os seus desejos, os seus sonhos e as suas vontades. E a palavra do Senhor nos fala, lá no livro do profeta Isaías, que os pensamentos de Deus são maiores que os nossos pensamentos, os caminhos de Deus são maiores que os nossos caminhos. E muitas das vezes, aquilo que a pessoa deseja, aquilo que a pessoa tanto quer, não é o propósito de Deus, não é a prioridade. Muitas pessoas deixam de priorizar sua salvação, priorizar o seu relacionamento com Deus. Muitas pessoas deixam de priorizar as coisas espirituais, conforme está escrito em Colossenses, no capítulo 3, que diz que devemos pensar nas coisas lá do alto, onde Cristo está sentado. As pessoas muitas vezes priorizam apenas o que elas querem no momento. São pessoas que vivem o momento, são pessoas imediatistas. E nem sempre aquilo que você tanto quer, tanto aquilo que você almeja, é a vontade de Deus. Então é importante você sempre colocar a vontade de Deus, é sempre importante você colocar o que é certo, o que é prioritário em primeiro lugar. Porque se você prioriza o reino de Deus, a sua justiça e a vontade de Deus, todas as coisas da sua vida vai ser acrescentada. A quarta razão que leva as pessoas a cometerem, a fazerem escolhas e decisões erradas, é porque elas agem pelo sentimento e pela emoção, e não pela fé. Muitas pessoas estão errando, estão cometendo erros, estão tendo perdas, prejuízos, decepções, estão vivendo amarguradas, estão vivendo vidas frustradas, porque elas não estão vivendo pela fé. Elas não estão sendo dirigidas pela fé. A fé é uma certeza, é uma convicção que vem da palavra de Deus. A verdadeira fé, que é a fé sobrenatural, é a fé que vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então hoje as pessoas estão deixando ser dirigidas, estão tomando suas decisões, fazendo suas escolhas, guiadas, movidas pela emoção, pelos sentimentos. E a palavra de Deus nos fala através do profeta Jeremias que o coração ele é enganoso. Então tome muito cuidado com decisões e escolhas que você está fazendo, movidos pela emoção, pelo sentimento ou pelo momento ali. Quantas pessoas não estão tomando decisões erradas no momento de raiva, no momento de desespero, no momento onde elas perdem o controle emocional, elas perdem o equilíbrio emocional. Uma coisa muito importante que eu quero lhe dizer: não tome decisões erradas, não tome decisões precipitadas, não se precipite, não tome atitudes quando você estiver num momento de grande pressão ou no momento que você estiver com raiva. É importante você parar, você refletir e meditar, buscar a direção de Deus. Você pode até ficar nervoso, você pode ficar até irado, mas a Bíblia diz: irai-vos e não pequeis. O verdadeiro cristão, ele vai buscar a direção de Deus, ele vai buscar ouvir a voz de Deus, ele vai deixar que Deus o conduza em suas decisões. O quinto motivo que leva as pessoas, ou a quinta razão que leva as pessoas a fazerem escolhas ou decisões erradas, é porque elas não se preparam nem para o sucesso ou para a adversidade. Ou seja, são pessoas que não estão preparadas nem para administrar o sucesso e nem para lidar com as adversidades. Foi o caso do filho perdido. Ele tinha um suporte financeiro, que foi a herança que o pai lhe deu. Ele também teve o consentimento do pai, porque eu tenho certeza que o pai do filho perdido, ele não concordou com aquela ação do filho. O pai talvez se surpreendeu, mas o pai, o que o pai fez? O pai respeitou. O pai tanto consentiu em dar parte da herança para ele, como também quando ele tomou a decisão de partir de casa e ir para outro país, o pai o consentiu, o pai permitiu. Então ele tinha o consentimento do pai e tinha
um suporte financeiro, ele tinha uma base financeira que era aquela herança. Mas aquele rapaz, aquele jovem, não estava preparado nem espiritualmente, nem mentalmente, nem emocionalmente. Então, quando a pessoa ela não tem uma preparação, quando ela não tem assim uma capacitação espiritual, mental e emocional, dificilmente ela vai conseguir ter sucesso. E dificilmente ela vai saber lidar com as dificuldades, com as adversidades. São duas coisas que a pessoa que é nascida de Deus, a pessoa que tem o Espírito Santo, a pessoa que tem a sua vida alicerçada na palavra, ela consegue. Ela consegue tanto lidar com o sucesso, com as conquistas, com a administração ali das coisas que o Senhor confia, como também nas adversidades. Jesus fala que aquele que ouve as suas palavras e as pratica, ele compara ao homem sábio que edificou sua casa sobre a rocha, veio as chuvas, veio o vento, as tempestades e a casa permaneceu de pé. Então, pessoas que fazem escolhas erradas e decisões precipitadas, são pessoas que não estão preparadas nem para o sucesso nem para o fracasso. E nós vimos o que aconteceu com esse jovem. E chegando naquele país, ele foi gastando, né? Aqui diz que ele gastou de maneira desregrada, ou seja, vivendo dissolutamente. Ele desperdiçou seus bens. Ele não soube administrar, ele não soube aplicar, ele não soube guardar, ele investiu nos seus desejos, na sua vontade. Então ele perdeu tudo. E quando bateu a crise, vocês podem observar que quando bateu a crise, ele teve que sair da cidade, ele teve que buscar trabalho e ele teve que se submeter a uma servidão que ele não precisava. Ele tinha um pai muito rico, ele tinha um pai que o amava, ele tinha uma estrutura, ele tinha um suporte familiar, financeiro. Era uma pessoa que não precisava estar passando fome, era uma pessoa que não precisava estar vivendo o que ele estava vivendo. Mas foi uma escolha dele, foi uma decisão dele. E ele teve que viver aquilo. Então, quando veio a adversidade, ela foi tão grave, ela foi tão dura, severa, que ele passou fome e ele queria comer a mesma comida que os porcos estavam comendo. Olha só. Então, quando a pessoa ela não tem uma preparação, ela infelizmente não vai saber lidar nem com sucesso e nem com adversidade. Efésios 6,10 diz assim: quanto ao mais, irmãos, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Outra razão que leva as pessoas também a tomar decisões e atitudes precipitadas são pessoas que, uma das razões, é que elas seguem maus conselhos. Quantas pessoas não estão aí sofrendo, estão amarguradas, frustradas, porque seguiram maus conselhos, não ouviram bons conselhos. Pessoas que desprezaram conselhos de seus pais, desprezaram conselhos de bons amigos, desprezaram o conselho de seus pastores, de seus mentores espirituais, e hoje estão pagando um preço da falta de sabedoria, da falta de vigilância, da falta de prudência. Quantas são as pessoas que estão hoje amarguradas, estão angustiadas, estão oprimidas, estão no fundo do poço, estão vivendo dias de aflição, de aperto e de angústia, porque desprezaram bons conselhos, ignoraram os conselhos de quem se importava, de quem realmente amava e valorizava, acreditava nelas, para seguir maus conselhos. E é o que acontece nos dias de hoje. Quantos irmãos, quantos cristãos, quantos obreiros, quantas pessoas boas, pessoas de Deus, não estão sendo enganadas por maus conselhos, por maus conselheiros, pessoas que estão abandonando a fé, estão apostatando da fé, estão tendo comportamentos e atitudes erradas por causa de maus conselhos. Eu faço aqui um alerta a todo o povo de Deus, a todos meus irmãos e amigos da fé, em nome de Jesus, irmãos.
Sejam seletivos, sejam cuidadosos com os conselhos, com as pessoas que você aconselha. Peça a Deus sabedoria, peça a Deus discernimento. Tome cuidado para você não estar numa direção errada, você está pagando um alto preço porque você recebeu um mau conselho. E pessoas que só ouvem maus conselhos, apenas dão crédito a maus conselhos, é uma evidência da falta do Espírito Santo na vida delas. E a sétima razão que levam as pessoas a tomarem decisões e escolhas erradas é que são pessoas que se moldam ao ambiente e às circunstâncias. Aquele rapaz, é interessante a gente prestar atenção aqui, que quando ele perdeu tudo, ele não foi arrumar um emprego lá na cidade que ele gastou, no lugar onde ele gastou, nos lugares onde ele frequentou, as pessoas que ele conheceu, não foi no meio dessas pessoas. Não foram com essas pessoas que ele viveu de maneira dissoluta, que ele viveu de maneira regrada, que ele desperdiçou, não foram elas que estenderam a mão para ajudar. Ele teve que ir para outro lugar, ele foi para o campo. Ele foi fazer uma coisa que aquelas pessoas desprezavam. Ele foi ocupar uma função, a pior função, o pior nível de trabalho, era o trabalho mais sujo, o trabalho mais horrível, desprezível que as pessoas tinham, cuidar de porcos. E aquele rapaz, fora daquele lugar, ele foi fazer. Então o que é que nós aprendemos aqui? Tem muitas pessoas que acabam tomando decisões erradas e precipitadas porque elas se deixam influenciar, elas se moldam ao ambiente. Aquele rapaz, quando ele saiu da casa do seu pai, chegando ali naquela terra, ele se modelou aquele lugar. Aquela cidade ali era uma cidade promíscua, aquelas pessoas que viviam ali eram pessoas que não tinham uma visão de futuro, não eram pessoas que tinham princípios, propósitos, valores. E ele acabou se modelando aquele ambiente ali, se modelando aquela situação, e resultado, ele perdeu tudo. Ele viveu aquelas circunstâncias. Tome cuidado para que você não siga esse mesmo caminho, para que você não tenha esse mesmo comportamento. Você se ajustar ao momento, você ser influenciado. Deus não te chamou para ser influenciado, Deus te chamou para você ser influenciador. Quem é nascido de Deus, quem tem Cristo como Senhor da sua vida, a Bíblia fala que nós somos o sal da terra e a luz do mundo. Então Deus nos chamou para influenciar. Eu tenho um exemplo de Daniel. Daniel viveu numa cultura pagã. Daniel viveu numa nação totalmente idólatra, uma nação com culturas, valores, crenças diferentes da dele. Daniel viveu naquele meio daquelas pessoas. Daniel exerceu sua função, ele entendeu que era um propósito de Deus, mas Daniel não permitiu que aquela cultura influenciasse seus princípios, seus valores e principalmente a sua fé. Ele conseguiu vencer e se sobressair no meio daquela geração. E é assim que um verdadeiro cristão ele é. Ele não se molda ao ambiente ou às circunstâncias, mas ele permanece fiel aos seus valores. Lembrando que está escrito aqui em Romanos 12:2: e não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então esses são as razões, os princípios que levam muitas pessoas a tomarem decisões e escolhas erradas que acabam trazendo ruína para a sua vida. A primeira, falta de intimidade com Deus. A segunda, não conhecer e entender a vontade de Deus. A terceira, priorizar apenas o que querem, não o reino de Deus. A quarta, agirem pelo sentimento e pela emoção. O quinto, não estarem preparadas nem para o sucesso e para a adversidade. A sexta, seguir maus conselhos. E a sétima, se moldarem ao ambiente ou às circunstâncias. Eu quero encerrar esta mensagem orando e abençoando a sua vida, clamando a Deus para que Deus venha te dar sempre direção, sabedoria, inteligência, para que você em tudo venha agradar a Ele. Vamos orar então, meus amados irmãos, em nome de Jesus. Nosso Deus e nosso Pai Todo-Poderoso,
Nesta hora gloriosa de oração, ó Deus Altíssimo, eu quero apresentar todos os ouvintes desta palavra, deste vídeo, meu Pai, deste canal. Eu peço que o Senhor estenda agora as tuas mãos e que o Senhor derrame a tua graça. Levanta aquele que está caído, abre os olhos daquele que está cego, abre os ouvidos daquele que está, meu Pai, sendo enganado, iludido. Meu Deus, estenda as tuas mãos e levanta, meu Pai, os caídos, fortalece os fracos. E eu peço, ó Pai, que o Senhor, através da tua palavra, venha, meu Deus, fortalecer. Venha, meu Pai, nos manter, meu Deus, firmes e fortes na fé. E que o teu Espírito Santo possa, meu Pai, nos instruir. Que o Senhor venha nos dar sabedoria, inteligência e conhecimento, para que em todos os caminhos possamos lhe agradar e te honrar. Senhor Deus, como ministro da tua palavra, pela fé, em o nome de Jesus, eu abençoo o teu povo, profetizando paz, honra, vitória, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Sejam abençoados e edificados com esta palavra, em nome de Jesus.